Pessoal, é o seguinte, tá? Eu trabalho com apometria há 35 anos. E eu, como vocês, já fiz curso, já trabalhei, já me desenvolvi. E o que eu percebo é que as pessoas têm dificuldade de enxergar o que é o trabalho apométrico. Então a gente vai começar com a primeira lei da apometria, que é a lei dos desdobramentos espirituais, desdobramentos dos corpos. Tá? Eu não vou ficar aqui me aprofundando nas leis. Tá? Dentro do curso, eu tenho todas as leis trabalhadas, faladas, discutidas. Nesse momento, o meu foco é a lei, é assim, e a gente precisa trabalhar os conceitos, tá bom? Então vamos lá. Toda vez que em situação experimental ou normal, dermos uma ordem de comando a qualquer criatura humana, visando a separação de seus corpos espirituais, corpo astral, de seus corpos físicos, e ao mesmo tempo projetarmos sobre ela pulsos energéticos através de uma contagem lenta, dar-se-á o desdobramento completo dessa criatura, conservando ela sua consciência. Duplo etérico, corpo emocional, mental inferior, mental superior, búdico e átmico. Esse é o trabalhador espiritual. Ele se desdobra antes de tratar a pessoa. Agora, esse trabalhador espiritual vai desdobrar a assistida. Tá? Normalmente, dentro de um trabalho apométrico, a equipe de médiums desdobra seus corpos. Tá? E depois, o assistido entra, a gente, com os corpos desdobrados, a nossa sensibilidade aumenta muito. Tipo, multiplica por 1.000.000. Tá? E aí, você desdobra o duplo etérico da assistida, você desdobra o corpo emocional, mental inferior, mental superior, o búdico e o átmico. Tá bom? Isso é um desdobramento de corpos dentro da primeira lei apométrica. Tá bom? Não vou entrar em detalhes, tá? Por quê? Porque vocês estão aqui para isso. Quando pela primeira vez o Dr. Lacerda usou a primeira lei apométrica, ele usou em sua esposa, Yolanda, uma médium trabalhadora que sempre tinha trabalhado na espiritualidade. E o que aconteceu? Foi um aumento da percepção da médium. Ela começou a perceber coisas que até então ela nunca tinha percebido. E lembrem, pessoal, ela era uma médium extremamente experiente de desobsessão, de casa espírita, mas ela teve contato com coisas que ela nunca tinha visto por causa do desdobramento. Após uma série de experimentos e vivências do Dr. Lacerda e sua esposa, Yolanda, conseguiram pela primeira vez ter acesso a um grande complexo hospitalar na dimensão espiritual, denominado Hospital Amor e Caridade, de onde partiam os auxílios e a cobertura aos trabalhos assistenciais dirigidos por ele para sanar os distúrbios espirituais. Lembrando que ele era um médico, ele estava no hospital de Porto Alegre, no Hospital Espírita, e existia já um hospital que dava suporte a eles, mas eles nunca tinham entrado em contato. No momento em que o Lacerda desdobrou os corpos, ela conseguiu entrar em contato com os níveis superiores. Aí está todo o processo. Por isso que sempre necessitamos voltar ao básico. Teve gente que chegou para mim e falou assim, mas Ramon, curso avançado, nós temos que falar de coisas avançadas. Eu estou falando de coisas avançadas. Primeira lei, extremamente avançada. Vão passar milênios e vai continuar sendo avançado. Você tem que saber o que você está fazendo. Tá? A voltar ao básico. Não existe necessidade de se deixar processos simples transformar eles em algo complexo, pois dessa forma a gente se distancia dos nossos próprios mentores.
A primeira lei nos direciona a ter acesso aos nossos corpos espirituais mais abrangentes, abrindo as nossas frequências. Gostaria de fazer algumas perguntas para deixar na cabeça de vocês como estudantes espirituais. Primeiro, nós já desacoplávamos os nossos corpos espirituais antes da primeira lei? Me respondam no chat. Segundo, por que com a primeira lei os médios que já tinham um nível de sensibilidade grande acabam aumentando ainda mais a sensibilidade? Quem me responde a segunda? E terceiro, como o médium, já trabalhador, amplia sua percepção e sua atuação na espiritualidade? Alguém pode me responder? Alguém tem alguma ideia? Infelizmente aqui no YouTube demora muito para vocês poderem me responder, tá bom? Eu tinha uma outra plataforma que a gente trabalhava, alguns de vocês devem lembrar, dava para ter resposta mais rápido, mas as pessoas não conseguiam ver com mais calma. Aqui no YouTube, cada um vai ver na sua velocidade, tá? Então eu estou falando e ninguém até agora me respondeu. Bom, primeiro, tá? Já desacoplava os nossos corpos, sim, de forma intuitiva, mas não da forma tão abrangente como a gente usa na primeira lei. Por que você tem uma sensibilidade maior? Porque os seus corpos eles estão totalmente abertos. Quando a gente está com eles acoplados, todos os corpos um em cima do outro, a gente tem nossa aura, tem um nível de sensibilidade, mas nem se compara com os corpos separados. E o médium equilibrado, organizado, ele tem condição de abrir a percepção dele e ter uma atuação na espiritualidade muito maior, como eu falei para vocês do Lacerda e da Yolanda, da mulher dele, que começaram a ter acesso ao hospital espiritual, coisa que ele não tinha feito isso. É isso mesmo, Rosemary. Nossos corpos estão mais abertos e mais sensíveis. Então tá bom, pessoal. O que eu quero deixar claro para vocês, claro mesmo, são esses corpos que a gente tem que trabalhar na apometria, não só apenas os 7, tá? E uma outra coisa que eu coloco aqui para vocês estão vendo que tem os corpos espirituais, você está vendo que tem a linha temporal ali embaixo. Isso é uma imagem do curso de apometria avançado, tá? E aqui eu coloco uma coisa que são os meus estudos dentro da Umbanda. Eu li a codificação com 13 anos. A codificação é maravilhosa. Ela tem tudo aquilo que você precisa. Só que tem mais coisas. Inclusive o próprio Kardec falou que ele não estava escrevendo as coisas definitivamente. Nós teríamos que estudar e buscar. Essas 7 palavras que vocês estão vendo aí, elas são os 7 sentidos da vida. E a gente dentro da Umbanda, a gente estuda isso como 7 características que nós temos que desenvolver para evoluir. Tá? Isso é muito importante. Tá? Você precisa evoluir na fé, na lei, na evolução, na geração, no conhecimento, na justiça e no amor. E eu não estou falando com vocês da justiça da terra. Eu estou falando para vocês da justiça do universo, da justiça de Deus. Isso não são conceitos humanos. Tá? Tanto é que dentro da Umbanda, cada um desses conceitos é representado por 2 orixás. Tá? Não dá para falar que eu tenho um vídeo falando sobre Umbanda, tenho um vídeo falando sobre magia divina. Quem se interessar, entre em contato comigo lá no Eterno Aprendiz Espiritual, eu oriento. Tá? Não lembro de todos, desculpa, eu tenho uma leve dislexia. Eu lembro da fé, especificamente porque eu sou de Oxalá. Tá? Oxalá é fé. De um lado você tem Oxalá, que
vibra energia para o universo de fé, e do outro lado você tem o par vibratório dele que é Oiá. E Oiá é o tempo. Tá? Não vou me aprofundar, mas é muito bonito. Tá? Eu, quando comecei a me aprofundar nesses conceitos, eu comecei a entender como o universo é maravilhoso. Tá bom? Bom, então, essa primeira lei do desdobramento espiritual tem vídeo lá no canal do YouTube para vocês verem isso. É muito bonito, né? Ver os corpos assim.